civil. Americano que aceita a conversa. Está lá, é por parecer terreno, domingo, segunda, arranca avião, 2 jatos de Marshall, aqueles que estão freta prisioneiros. Esse guarda prisioneiros, esse forças especiais, estacionando a Dakar. Aos 9 horas em ponto, é bem que 2 jatos para Guiné-Bissau, são bem cheios de militares americanos, só 8 queria, como andava a RTP África na fala como 8 militares que não, 8 queria bem armado para vigiar que aeronaves que esses não embarcam, que outra aeronave, é bem que 2 aeronaves que é bem que estaciona, é capaz de pegar ninguém. A autoridade de Guiné-Bissau corre tudo a segundo. E foi uma vergonha. Estado que existia hoje. É segundo tudo, americanos caminham pacificamente para a instalação do Ministério de Coisa, é ter a carta e assinar coisa, é lambou prisioneiros, é vai embarcar nessa coisa, é lança com avião, som fica na terra que está muito bem armado, é para 1 hora de tempo depois que outros acaba sobrevoar o território de Guiné-Bissau, é outro lança também se traz, é vai em direção aos Estados Unidos da América, e chega vai de 2 horas. Está nos Estados Unidos da América, Estado de Guiné, que tem, que existe ninguém que por questionar americano para falar, quer dizer, isso alguém entra dentro da minha casa e chega toma Isaac, ou toma New York, ou toma coisa assim na minha casa, minha filha, se chega assim, e abre a porta assim, a mim corre um segundo, se a mim corre um segundo, e chega assim, tem um filho assim, tudo faz assim, refém, mas você vê como é nada. Bucure, a não corre no segundo, e abre assim, porta assim, de não entra assim, normal, acaba e toma menino assim, tudo e sai e fica a porta assim, ninguém que vai com não sai, para fazer. Desculpa. Desculpa, para cá alguém bater em chamada. Não fazer alguma está direto. Desculpa. Desculpa, só para cá por bater em chamada. Quer dizer, se alguém não contava essa história, eu até pensei em brincadeira. Ou seja, que ela estiga, é que dá ninguém satisfação. Quer dizer, fica no dia, no nosso país, assim, dias tudo, é que ninguém chega assim a palma que avião, é que dá ninguém satisfação, que eu não quero lá saber. Dentro, onde é que princípio, onde é que não terra que fala gente como é que existe Estado pequenino. E fala como enquanto ele está lá, nenhum cidadão que pode extraditar para fora. Tá certo, se não vai para lá questionar, ele falou, não, mas aquilo é cidadão guineense. Mas não exerce soberania estatal sobre eles. Na Guiné-Bissau, que é assim, é julgado na Guiné-Bissau. Mas não de ninguém que afirma para questionar eles, entra assim normal. Oh, desculpa. Foi sem querer, vou desculpar só. Vou desculpar. Pode desculpar, só para cá por barulho gamba. Entretanto,
pensa como, bo, gente que entender, gente pensa como, americano bem não, e houve processo, isso é uma maneira que eu ouvi próprio, ia falar, próprio gente que está assistindo, ser defensores que sabe, é que por explicar ninguém o que não passa, ninguém quer saber, mangas de gente de alguns membros do governo, só depois de 2 horas que alguns não sabem, ninguém quer saber. Ou seja, Estado de Guiné-Bissau corre segundo de americano, tudo gente corre, americano entra assim normal, sem que tenha resistência. E que não fácil na Senegal, e que não fácil na Cabo Verde, e que não fácil em parte do mundo. Para já, para tirar aquilo mesmo se aquelas na Bahia, para a América, e tinha que ter um processo de extradição. Não é como é que existe nenhum processo de extradição. E que existe no processo de extradição, que é princípio legal, e que tem como estava sendo a base de diplomacia. Não. A base de diplomacia é aquela cooperação normal que botar papel para tentar fazer voz, para existir aqui, coisa como é chamado, interferência, para por aproximar gente Angola, Piriba, como aqui gente se fazer corrupção na Angola, que o Curitiba estava na Portugal, que o português prende eles, para julgar na Portugal. Então, e houve que coisa, como é que por falar você, em termos de diplomacia, que charme, em termos de diplomacia, para tentar facilita a coisa, aquela é parte política, mas e tem de que parte judicial, e tem que parte com cooperação judicial. Quando apanha só que falar no tal, burro tal para Angola, e que existe, vai vir um avião para falar, mas não, o presidente de Angola vem de papia, o presidente de coisa vem de papia para levar, não, aquela é parte de diplomacia, e tem que fazer processo de extradição, que ele tem que ser judicial, e tem que transitar em julgado, só depois que ela que está conseguir se que tenha recurso, agora que está conseguindo leva que alguém mandar para que terra. Até no processo e está salvaguardado tudo que se direito. Percebe? Por exemplo, se não quer mandar para um país que tem pena de morte, não quer mandar para um país que tem pena de prisão perpétua, se não quer mandar, tudo está subido como aqui está funcionando. Depois assim que está sendo. Mas de nós queria que os americanos chegassem que o Tribunal de Relações confirma mais sentença de primeira instância, que confirma aqui 17 anos de prisão. Então, só para boia, e acaba sendo nenhuma semana. E só para eu como é que existe nenhum tipo de matéria de extradição. Uma vez que existe matéria, aliás, de questão de extradição, e que ela leva para próprios advogados, fica assim, a sério, gente, ela vai comer. Que comer, ela vai comer. E que Estado de Guiné comanda deles. Estado de Guiné corre, porque parte me tira uma porcaria. Estado corre, americano entra sem resistência de ninguém. E que existe resistência? Entra, e vai simplesmente chegar na prisão. E deixa o documento, fica aí assinado, eles tomam. Prisioneiro é que perde tempo. E missão que tem hora. Tem hora, se tem coisa, é que perde tempo. E que tem que vir para vir discutir aqui. Chega só toma. Para ver que. Porque se tem que eles conseguir investigação, eles só querem investigar, se investigar, é cooperar que esses cantos bias, é saber perfeitamente. O americano não quer nem largar a farinha sem na chão, sem de coisa. E um desses elementos tocar se sabe, está sabendo que ele cal gangue, está produzindo aquilo. E cal carteixe, cal coisas, assim, tudo está sabendo. Então, portanto, tem coisa, só eles sabem que é pega e insiste. E que como inventa a história. Não lê aqui que notícia. Fala ali. Não ouvi notícia. Que aqui fala é mais fácil. Oh, desculpa. Não lê aqui que notícia fala. Assim é mais fácil. Para não entender. Rádio Capital FM. Guiné-Bissau. Caso avião de droga. 4 condenados estão a caminho dos Estados Unidos da América. É Tigaia. Essa hora pensa própria de jantar. Os 4 cidadãos estrangeiros condenados na Guiné-Bissau a pena de 17 anos de prisão por tráfico de droga foram extraditados. Não há extradição. Bom, é normal para a gente que vai chamar tudo que se com esse princípio de palavra extradição e judicial. E palavra jurídica. E que a extradição é um processo normal que te entra.
e julgado, tô aqui transitando em julgado, e por ir cura, assim, normal, se transmitação está cura, assim, normal, sumam qualquer processo, sim, sumam qualquer processo. E passíveis de recurso, e passíveis de tudo, sumam qualquer processo. Tô aqui transitando em julgado. E cá existe extradição, e cá existe nenhum documento, autoridade de Guiné-Bissau, cá pode exibir, e o cá pode substituir lei que diplomacia, para falar como não, e fazer diplomacia, não, e cá existe diplomacia. Bom, e fala assim, os 4 cidadãos estrangeiros condenados na Guiné-Bissau, apenas 17 anos de prisão por tráfico de droga, foram extraditados, no fim de certa extradição, foram extraditados na manhã desta quarta-feira, 16 de abril, para os Estados Unidos da América, disseram, como é que é o nome dessa? Rádio Capital FM, várias fontes que acompanharam o processo. A operação da extradição terá sido conduzida por uma equipa da Agência Americana de Combate às Drogas, que fez aterrar um avião no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, em Bissau, para levar os 4 condenados. Vou prestar atenção bem. Os cidadãos em causa são 2 mexicanos, um colombiano e um equatoriano, que foram detidos em Bissau em setembro de 2024 a bordo de uma aeronave com 2,6 toneladas de cocaína. Um dos advogados, vou prestar atenção, como é que se vê? Um dos advogados de defesa contactado pelo Rádio Capital FM disse desconhecer o processo que levou à extradição dos seus constituintes, afirmando que tudo foi feito sem o seu conhecimento. Advogados que se vê. Vou olhar como é que é a extradição, porque se extradição, advogados de defesa até advogado não está presente, o processo não é conduzido, e para extraditar aquilo para os Estados Unidos da América, no mínimo dos mínimos, o processo daquilo acaba por ser menos de 6 meses. Porque se começar na primeira instância, botar ainda impassíveis de recurso para a segunda instância, se começar na segunda instância, impassível de recurso para a terceira instância, que seja o Tribunal Superior. Lá botar ainda para fazer constituições de Câmara de crime. Então, está lá mangas de coisas que está levado ainda, no mínimo, e por levam 6 meses. Muito bem. Vou prestar atenção. Formalmente, não posso, essas palavras de advogado, formalmente não posso confirmar a extradição dos nossos constituintes. Por que a extradição? Porque não recebemos nenhuma notificação sobre o assunto. Aliás, não fomos tidos nem achados neste processo, o que não deixa de ser uma grave violação das leis, disse Causídico, prometendo mais esclarecimento em ocasiões futuras. Segundo apurou a Rádio Capital FM, a extradição dos 4 cidadãos estrangeiros foi presenciado no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira por elementos da Polícia Judiciária guineense e do Serviço de Informação do Estado, sendo que o avião em que seguiram estava sob proteção de homens americanos, homens armados vindo dos Estados Unidos da América. Quando a bolsa macacana vai fazer a operação para entrar para buscar eles. Ao todos foram 5 pessoas condenadas em janeiro deste ano, numa operação conhecida por London, mas o cidadão brasileiro também condenado no caso, Marlos de Paula Balcaçar, morreu em março passado por complicações de saúde e os seus restos mortais ainda se encontram no morgue do Hospital Nacional Simão Mendes. No passado dia 8 de abril, o Tribunal da Relação confirmou a pena de 17 anos, dia 8 que é confirmado, que os réus tinham sido condenados pelo Tribunal Regional de Bissau. Então, esse é mais ou menos o diagnóstico que nós fazemos de como é que é a extradição. O que nós explicamos e ela. Americanos entram, e chega Yankee leva. Ninguém quer saber que raiva de americanos. De chega, é viola, que nós falamos, de soberania estatal. Entra, chega, é Yankee leva. Na de Antônio, Njai, caso o Antônio Njai, próprio que caso o Babu Chabia lá, americano nega, e fala como é que viola a lei internacional, porque apanha eles na Iago internacional, e ser conversa deles contra conversa. Onde que acabar de mostrar de como eles acabam entrar no território de Guiné para buscar Antônio Njai, para ver respeito para questões de
princípios de soberania. O próprio homem ideia fala como eles também estão escolta barco que na bem para Guiné está escoltar todo que tinha na água internacional se essa entra na água territorial guinense é que pirre já se força se soberania que tinha lá é que comunica a autoridade guinense para que elas aplica que soberania estatal porque está aí na se furante que está exercendo se é soberania estatal. Entretanto, e que aquilo que acontece, por que muda que o americano entra dentro do território e anda sem nada de que gente é que avisar no nada, é que fazer nada. Autoridades tudo por esse segundo. Só PJ que gente de coisa, como chamar? Que gente de Serviço de Informação do Estado. Por exemplo, aquelas que estavam lá, é na espreita, eles praticamente PJ e autoridade judiciária, no coia, que se extradição, que autoridade judicial, por exemplo, judicial, não era papel, na casos de magistrado próprio judicial, que eram juízes, está presente, para quem que coordena a extradição, no coia, então, portanto, que a extradição não está perante, não pode falar, um rapto, é tomar, é leva. Por que esse fúria de americano, porque tinha que tomar, é leva, assim. Então, tem mangas de tintas ainda que na cor lá. Tem mangas de tintas. É outras coisas de falar, que essas boia e parece um silêncio ensurdecedor na Guiné. Ni governo capapia, porta-voz do Delfim que gostava de brindar no tudo que é que está. Tinha que apanhar seu avião para si, ele que vem primeiro na carta, estou aqui na termina. E um som coiar, tudo por esse onde. Que lá que tem, ninguém que tem que na papia. É a velha que está tomando pito e para assim. Cala a boca, que outros grupos, o Carlos Sambo que estamos a trabalhar. Ela quem fica só a mostrar um parte de 3 de agosto, um parte em Casa Briquezas, de Olabaco e até, um virar para vai para Gana. É que aquela aqui notícia na Guiné, no momento. Notícia de Guiné, não está na espera da autoridade, aquela que cidadão na espera, está contando o que é que passa